Olá, estudante, tudo bem? Trazendo mais uma aula para você, a gente vai falar agora um pouquinho de raciocínio lógico. Primeiro conteúdo lá do nosso material didático, primeira unidade, aula número 1. A gente vai entender um pouquinho hoje o que é raciocínio lógico e também entender o que são proposições, né? Frases que podem ser classificadas com um valor lógico, no caso verdadeiro ou falso. Então vamos lá, o que é lógica? A lógica matemática é uma ferramenta que nos ajuda a tentar descobrir se uma afirmação feita é verdadeira ou falsa. Então, feita uma afirmação, eu posso usar a lógica matemática para verificar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Certo? Basicamente isso. E o que é uma proposição? As proposições, diferente de preposições, as proposições são frases lógicas, que podem ter palavras ou símbolos. E essas frases lógicas, no caso as proposições, elas devem ser classificadas, elas devem ser possível ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Só muito cuidado, elas devem ser classificadas como verdadeiras ou falsas e jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Uma frase, uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela vai ser somente verdadeira ou ela vai ser somente falsa. Tá? Então vamos lá. Lógica matemática é isso que eu falei para vocês. Ferramenta que ajuda a gente a descobrir se uma afirmação é verdadeira ou falsa. Proposições são sentenças declarativas fechadas que podem ser associadas a valor lógico. Né? Os valores lógicos são só dois, tá, pessoal? Verdadeiro e falso. Tá? Alguns exemplos de proposições para a gente entender mais isso. Tá? Imagine o seguinte. E outra coisa. Elas podem ser classificadas como verdadeiro e falso. Eu não tenho a necessidade de se saber realmente se ela é verdadeira ou falsa, por fato de ser uma proposição. A princípio, na aula de hoje, a gente só vai determinar se é ou não proposição. Então, se eu sei se aquilo é verdadeiro ou se é falso, não me importa. O que me importa é eu entender que se ela pode ser verdadeira ou se ela pode ser falsa. Aí seria uma proposição. Vamos ver um exemplo aqui. O item número A fala o seguinte: Vicente é jardineiro. Eu não conheço o Vicente, você não conhece o Vicente também. Mas essa frase, né, essa sentença, ela pode sim ser verdadeira, assim como ela também pode ser falsa. O que não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Vicente não pode ser jardineiro e não ser jardineiro ao mesmo tempo. Então essa sentença é uma proposição. Tá? Vicente é jardineiro? Pode ser verdadeiro. Vicente é jardineiro? Pode ser falso. Tudo bem? Segunda, Marlene está em casa. Não conheço a Marlene, essa Marlene eu não conheço. Pode ser que você conheça essa Marlene, mas independente se você conhece ou eu não conheço, ela pode ser classificada como uma sentença verdadeira ou como uma sentença falsa. Se você já conhece a Marlene, além de você entender que ela é uma proposição, você pode ir um pouco além, você pode ainda afirmar que ela é verdadeira ou se ela é falsa, caso você conheça a Marlene. Então nesse caso a gente só está dizendo se é ou não proposição. Então nesse caso aqui, ó, proposição também. Henrique foi à escola. Pode ser verdadeiro, pode ser que o Henrique tenha ido à escola. Como pode ser que o Henrique não tenha ido à escola. Então é uma proposição também. Agora usando símbolos, né, e números. Π elevado ao quadrado é maior que 81. Pode ser que seja verdadeiro isso, como pode ser que seja falso. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que eu não tenho nenhuma variável, tá? Porque π não é variável. Π é um valor. Embora seja um número irracional, ele não é um número variável, é 3, alguma coisa e sempre vai ser isso, nunca vai mudar. O que ele tem é infinitas casas decimais. Então quando ele fala π ao quadrado é maior do que raiz de 81, eu tenho que pensar o seguinte: se eu considerasse π igual a 3, eu sei que π é maior que 3, mas se eu considerar o π igual a 3, 3 ao quadrado vai me dar 9, que é 3 vezes 3. Certo? E se eu calcular a raiz quadrada de 81, isso também vai me dar 9. Então, a conclusão que eu chego aqui, o π elevado ao quadrado ele é um pouquinho maior do que 9, tá? Porque é 3,14, então vai dar um pouquinho maior do que 9. Opa, então isso aqui é uma proposição, professor? E ainda eu posso ir mais além, eu posso dizer que ela é uma proposição verdadeira, certo? Beleza. Segunda afirmação aqui, eu deveria ter colocado, vamos mudar isso aqui para ficar diferente, tá? Senão vai ficar duas proposições aí verdadeiras. Vamos alterar um pouquinho isso aqui. Vou colocar 90. Essa caneta aqui não.
Imagina a seguinte situação aqui, ó. 10 elevado a 3 dividido por 10 é igual a 90. Pode ser que isso seja verdadeiro. Se a pessoa fez a conta correta, isso será uma proposição verdadeira. Se a pessoa fez a conta errada, isso será uma proposição também, mais uma proposição falsa. Se eu pegar aqui 3 à terceira, isso seria 1000, né? 10 à terceira, aliás, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10. E se eu pegar o 10 aqui, a primeira dá 10. Opa, então 10 à terceira dividido por 10 dá 100 e não 90. Opa, professor, então isso aqui é uma proposição, porque ela poderia ser verdadeira ou poderia ser falsa, mas é uma proposição falsa. Eu consigo até esticar um pouco mais a maneira como eu posso descrever isso aqui, tá? Analiso um pouco além. Exemplos então de não proposições, cuidado então, ó, que não seria proposição. Frases interrogativas, frases exclamativas, frases onde eu não posso dar o sentido de verdadeiro ou o sentido de falso. Então, por exemplo, a pessoa vem para você e fala assim: hoje é sexta-feira? Ela te pergunta isso, você não pode falar se é verdadeiro ou falso, você vai responder para ela se é ou não. Hoje é sexta-feira, ela te fez uma pergunta, então isso não é uma proposição. Essa sentença é uma não proposição, tá? É uma pergunta que foi feita para você. Segundo, que casa bonita, a pessoa está afirmando, que casa bonita. Você consegue determinar se isso é verdadeiro ou falso? Não, é uma afirmação dela, tá? Não é uma frase fechada. Que casa bonita, isso também é uma não proposição. Para ficar fácil, pessoal, para vocês, tem uma interrogação, tem uma exclamação, de cara você já fala que é uma não proposição. Tudo bem? Mas tem frases que não são proposições sem interrogação e exclamação? Tem sim. Olha essa aqui. Corra mais longe amanhã. Corra mais longe amanhã. Bom, corra mais longe amanhã. Eu posso considerar isso como verdadeiro ou como falso? Não, não dá. Então isso é uma não proposição também. E por último, um exemplo com números. Ó, 5x igual a 10. Se eu tentar resolver isso aqui, pessoal, vamos fazer aqui no cantinho. 5x igual a 10, x vai ser igual a 10 dividido por 5 e x vai ser igual a 2. Só que aqui eu tenho um problema. Ela é verdadeira, só que ela só é verdadeira para x igual a 2. Essa afirmação aqui, ela pode ser verdadeira e pode ser falsa ao mesmo tempo. Tá? Por que, professor, ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Porque se eu considerar o x igual a 2, ela vai ser verdadeira. Se eu considerar o x igual a 1, aí ela vai ser falsa. Então não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Por conta disso, ela é uma não proposição. Certo? E para finalizar, pessoal, só um conceito aqui importante para a lógica matemática. Existem duas regrinhas importantes, tá? Não precisa guardar esse nome que eu vou falar aqui não, porque vocês precisam entender o conceito, tá? Não se preocupe com o nome, se preocupe em entender o que ele quer dizer, o que o conceito quer dizer. Então, o primeiro conceito, né, as regras da lógica matemática, traz o primeiro princípio que fala um princípio da não contradição. O que seria o princípio da não contradição? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa, que foi o que a gente falou agora há pouco. Eu não posso ter uma proposição que ela assume dois valores. Se acontecer isso, então ela não é proposição. E o princípio do terceiro excluído, o que ele diz? Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existe uma terceira opção. Parece que as duas coisas querem dizer a mesma, mas não. Essa está afirmando que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa, e essa está afirmando que não existe outra opção que não seja essas duas. Então, para ficar bem claro, o princípio da não contradição diz que uma proposição ou vai ser só verdadeira ou vai ser só falsa. E o princípio do terceiro excluído diz que não existe nenhuma outra possibilidade que não seja essas duas. Fechou? Pessoal, lá no Conexão de vocês eu vou deixar atividades onde eu vou jogar algumas sentenças e você vai falar para mim se essas sentenças são proposições ou se elas não são proposições. Bom, um abraço, até mais. Tchau, tchau.